Bom, quando a gente fala de metabolismo glicolítico e oxidação de glicose em nível celular, esse aqui é um momento bom para a gente falar de fadiga periférica e fadiga central. Tá? Por quê? Porque quando o exercício é de alta intensidade e há um acúmulo de hidrogênio, por conta desses fatores que a gente já destacou anteriormente, a gente tem a ocorrência de um processo de fadiga dentro do próprio músculo que é causado por esse acúmulo de hidrogênio livre, né, ou queda de pH. Então, à medida que a gente vai acumulando lactato para dar fluxo a essa via glicolítica para o exercício continuar, esse exercício sendo de alta intensidade, né, a gente observa um acúmulo de lactato e hidrogênio livre. Esse hidrogênio livre gera queda no pH e essa queda no pH acaba desativando algumas enzimas importantes da via glicolítica, né, que estava no slide anterior, que é a fosfofructoquinase e a glicogênio fosforilase. Quando isso acontece, ou seja, quando há uma interrupção da via glicolítica em nível muscular, obviamente a capacidade do músculo continuar a atividade durante o exercício começa a ficar prejudicada. Por quê? Porque se não tem energia, se esse processo, se essa via glicolítica, que é responsável por produção rápida de energia, começa a ficar impedida, começa a ter menos energia disponível para a recintos de ATP, e se tem menos energia disponível para a recintos de ATP, começa a ter limitação na atividade muscular, para a produção de trabalho. Tá? Então aqui a gente fala, esse aqui não é o único, mas é um processo importante, um fator importante associado à fadiga periférica, ou fadiga muscular periférica. Um outro fenômeno que a gente chama de fadiga central também acontece por conta da degradação do substrato, no caso aqui glicose. Vamos supor que o indivíduo esteja fazendo um exercício prolongado de intensidade moderada, né? Vamos supor que seja uma intensidade razoável, né? Que haja produção de lactato, mas a produção de lactato está controlada. Que intensidade poderia ser? Por exemplo, num teste incremental máximo, uma intensidade menor ou igual à intensidade do segundo limiar. Lembra que eu falo para vocês que a intensidade do segundo limiar de lactato barra limiar ventilatório é a intensidade máxima na qual o indivíduo consegue prolongar o exercício? Por quê? Exatamente por isso. Em intensidades de domínio pesado, vamos relembrar lá das aulas da lousa. Teste incremental máximo, curva de lactato, recrutamento muscular. Então, entre 0 e o primeiro limiar de lactato, a gente tem recrutamento primordial, predominantemente de fibras do tipo 1, que são fibras bastante oxidativas, não tem acúmulo de lactato, o exercício é garantido. À medida que a intensidade vai aumentando, entre o primeiro e o segundo limiar, a gente tem a adição de fibras intermediárias para garantir, né, a continuidade do exercício, a intensidade está maior. Essas fibras intermediárias, que são as fibras do tipo 2A, elas têm capacidade de produzir lactato. Mas até a intensidade do segundo limiar, a produção do lactato aumenta, porém o exercício não é limitado pelo acúmulo de lactato, né, ou pela queda de pH. Por quê? Porque embora exista um acúmulo de hidrogênio ali, esse acúmulo de hidrogênio não é capaz de causar uma redução relevante no pH e por conta disso todo o fluxo glicolítico continua preservado. Intensidades até o segundo limiar, então, são intensidades em que a gente não tem ocorrência de fadiga periférica, né? Nenhuma ocorrência relevante de fadiga periférica, o fluxo glicolítico está garantido. Porém, à medida que o exercício se prolonga, há uma utilização cada vez maior da glicose, não só a glicose que vem do esqueleto do glicogênio muscular, mas também aquela glicose que vem do sangue. Se o exercício vai se prolongando, há então um aumento cada vez maior da utilização de glicose do sangue, né? A glicose do sangue se passa a ganhar uma importância cada vez maior nesse processo todo de fornecimento de energia. À medida que isso acontece, a gente começa a observar uma redução da concentração de glicose no sangue, que para o sistema nervoso central é algo indesejável. Por quê? Porque todo
todas as células neuronais que contemplam, né, que fazem parte do tecido do sistema nervoso central, a produção de energia dessas células se dá prioritariamente pela oxidação de glicose. Qual a importância disso? Total, né? Porque se a gente lembrar como é que se dá a contração muscular, a gente vai lembrar que todo o sistema nervoso central participa, que quando o indivíduo precisa contrair um músculo, é necessário que seja originado um comando motor lá nos centros superiores, né? Lá no tecido cortical, lá na região cortical responsável pela geração do comando motor. Esse comando motor, que nada mais é do que um potencial de ação, vários, diversos, milhares de potencial de ação, são originados nessas regiões superiores, precisam ser conduzidos até um músculo para o músculo contrair. Esse tecido que é responsável pela condução do potencial de ação, vamos lembrar o que é um potencial de ação. O potencial de ação nada mais é do que uma corrente que a gente consegue medir eletricamente, né? Uma corrente elétrica que é gerada no tecido, que é causada pelo deslocamento de cargas positivas entre o meio intra e o meio extracelular. Então, as cargas positivas lá de sódio e potássio que estão distribuídas entre o meio intra e extracelular, que em repouso estão distribuídas mais no meio extra do que no meio intracelular. A gente tem uma diferença, um potencial de membrana de repouso de menos 70 microvolts dentro da célula. Quando a gente tem a criação de um potencial de ação, o que acontece é um movimento dessas cargas carregadas positivamente pela membrana celular, entre o meio intra e extracelular, fazendo com que o potencial de ação percorra por toda a célula, né, por todo o axônio lá por exemplo, do nervo motor alfa. Para que esse nervo motor alfa seja responsível a um novo estímulo, lembra que não é um potencial de ação só, né? Lembra que são milhões de potenciais de ação durante a execução de uma tarefa motora. Para que esse neurônio seja responsivo a um novo potencial de ação, ele precisa restabelecer o potencial de repouso antes. Ele precisa retomar o potencial de repouso para que um novo potencial de ação seja gerado. Como é que é feito o potencial? Como é que é restabelecido esse potencial de repouso? Através do gás de energia, por meio de uma proteína, que é a sódio-potássio ATPase, que é uma proteína que troca sódio e potássio entre o meio intra e extracelular, gastando energia. Essa proteína, então, ela precisa de energia para fazer essa troca de sódio e potássio entre o meio intra e extracelular, para restabelecer o potencial de repouso da membrana celular. Da onde vem essa energia necessária para a manutenção da bomba sódio-potássio ATPase? Através da oxidação da glicose. Só que se essa glicose está em quantidade reduzida por conta da utilização da glicose em nível muscular para continuar do exercício, isso começa a criar uma situação indesejável, porque começa a faltar glicose, começa a faltar substrato para a geração de energia no sistema nervoso central. Daí o nome fadiga central.